Boa noite, amigos. Eu creio que deve estar tudo correto, né? O som, a imagem também. Qualquer coisa, Antônio, você que está aí, você me dá um toque pelo celular, tá? Mas boa noite a todos mais uma vez. Agradeço o convite por poder estar aqui essa noite, compartilhando um pouco daquilo que eu estudei com vocês. Eu preferi estar aí pessoalmente, mas infelizmente não podemos. Agradeço ao Antônio o convite, agradeço as boas vibrações que sempre recebi dessa casa. E essa noite nós vamos fazer algumas reflexões em torno da parábola do bom samaritano. Mas inicialmente eu convido a todos para nós fazermos uma prece, unir os nossos pensamentos e para poder vibrarmos um pouco mais, de forma mais positiva para todo o nosso planeta Terra. Então vamos começar com uma prece. Senhor Deus, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, Jesus, Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais, nossos mentores que nos protegem e guiam, a nossa eterna gratidão por podermos estar encarnados, por podermos estar nesse planeta tão lindo, que por ora sabemos que passamos todos nós por uma provação coletiva, e é por isso que unimos os nossos pensamentos nesta prece, vibrando em prol ao nosso planeta, para todas as pessoas que estão diretamente envolvidas com a contaminação desse coronavírus, para aqueles que desencarnaram com por motivo desta patologia, para seus familiares e por todo esse planeta Terra, Senhor, em todos os pontos onde houver dor, trevas e dúvidas, que as nossas preces, Senhor, somadas a tantas outras, possam contribuir de forma positiva para o aumento dessa vibração de paz e amor em torno deste planeta e em torno daqueles que sofrem. Também te rogamos pelos dirigentes políticos de cada nação, que possam ter discernimento, comprometimento e responsabilidade ética com toda a nação, principalmente no que tange aqui ao Brasil, que os políticos envolvidos possam ter discernimento e possam também ter amor e misericórdia para tomar as decisões que precisarem tomar. De nossa parte, Senhor, nós só temos que te agradecer por termos um dia conhecido essa doutrina que nos esclarece, que nos fortalece, que, enfim, Senhor, nos dá força para seguirmos o nosso caminho. Muito obrigada, Senhor. Bom, eu acredito que está tudo certo, né? Vou dar uma olhada aqui, mas acho que o som está saindo, sim. O Antônio não se manifestou. Muito bem. Gente, nós vamos fazer algumas reflexões em torno da parábola do bom samaritano. Eu vou deixar depois para vocês uma bibliografia que eu vou colocar abaixo do vídeo, né? Vou colocar abaixo para vocês, logo abaixo, eu vou colocar toda a bibliografia que eu utilizei, que eu estudei para poder falar um pouco essa noite. E conto com as boas vibrações de vocês, que vocês possam estar bem antenados, para a gente poder seguir uma sequência lógica e esclarecida. Essa parábola do bom samaritano, ela foi descrita, trabalhada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Nós sabemos que a caridade ela é um instrumento tanto de salvação, quanto o próprio título do capítulo 15 nos fornece, mas como também ela é uma alavanca de transformação na nossa vida. Ai de nós se nós não tivéssemos essa alavanca de transformação. A caridade ela foi colocada como essa alavanca de transformação porque ela é acessível a toda e qualquer pessoa. Mesmo aquele que não tenha nada materialmente para dar,
mas ele pode, pelo menos, fornecer algo dele, emprestar os seus ouvidos, é, dar das suas palavras, do consolo que tiver dentro de si, enfim, de tudo aquilo que a pessoa tiver dentro dela de bom que ela possa oferecer para aquele que ela encontra no caminho e que se encontra em um motivo de dor, de provação, enfim. Portanto, a caridade ela é um instrumento que está acessível a toda e qualquer pessoa, independente de condição socioeconômica. Nós sabemos disso muito bem. Mas uma das primeiras reflexões que eu gostaria nesse instante de lançar é: o que a caridade tem feito em mim? Porque fazer caridade, eu quero crer que quase todos nós fazemos caridade. Quase todos nós, espíritas, de alguma forma, nós executamos algum ato de caridade durante a nossa vida. E, com certeza, durante os dias que nós estamos aqui na Terra. Mas a questão é, o que a caridade tem feito em mim? Porque não é só a caridade que eu faço, mas é o que ela transforma dentro de mim. Porque fazer caridade por fazer, por si só, não vai salvar ninguém. E nisso nós temos a notícia, naquele livro, Voltei, o irmão Jacó, ele é o exemplo vivo disso. Ele foi um homem que aqui na Terra, ele fez muita caridade. Mas quando ele vai para o plano espiritual, ele se depara com uma realidade espiritual nele que ele não poderia conceber. Por quê? Fez muita caridade, mas a caridade não operou nenhuma transformação nele. Então, como é um momento de reflexão que nós estamos vivendo, é de suma importância nós pensarmos exatamente o que nós temos feito da caridade que nós estamos executando. Ela tem executado alguma transformação no meu mundo interior? Então, essa é a primeira reflexão que eu vou deixar para vocês. Muito bem, essa parábola do bom samaritano, nós vamos encontrá-la exclusivamente no Evangelho de Lucas. E é importante nós lembrarmos que Lucas, ele não viveu diretamente com nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele era um companheiro de viagem de Paulo de Tarso, no qual aconselhou ele, Lucas, que procurasse Maria, mãe de Jesus, para fazer o seu evangelho. Então, isso é uma referência muito importante nós entendermos. E Lucas, ele era judeu, ele era um homem culto, um homem de vasta cultura, ele era médico também, mas Lucas, ele não conheceu pessoalmente nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai escrever o seu evangelho através dos relatos que Maria de Nazaré passa para ele. Nós vamos encontrar outra particularidade no evangelho de Lucas. Uma outra particularidade é que no Evangelho de Lucas, nós vamos ver 10 parábolas que só se encontram no Evangelho de Lucas. Essa dessa noite é uma, que é a parábola do bom samaritano. Mas nós vamos ter a do rico agricultor, da figueira estéril, do grão da ceia, da moeda perdida, dos 2 filhos, ou do filho pródigo, como ela é muito conhecida, do administrador infiel, do juiz iníquo e a viúva, do fariseu e do publicano e do homem rico. Então, essas 10 parábolas nós vamos encontrar tão somente no Evangelho Sinótico de Lucas. E nenhum outro ela faz correlação. Vamos seguir. É importante a gente refletir que nosso Senhor Jesus Cristo, ele se utilizou dessa figura de linguagem chamada parábola, que é um processo pedagógico muito interessante, porque toda parábola ela vai despertar um interesse, ela vai abranger todos os níveis de consciência, ou seja, mesmo aqueles que não têm um desenvolvimento intelectual muito significativo, mas ela vai abranger também essa pessoa. Porque se por aquele instante ela não puder utilizar com abrangência e profundidade a parábola, posteriormente, com o desenvolver do seu sentido moral, do seu sentido espiritual, ele vai poder, com isso, acessar essa parábola e dar a ela um maior nível de entendimento.
Então, além dela despertar interesse, ela abranja todos os níveis de consciência, ela é fácil de entendimento, ela logo ela fica gravada na nossa memória. E logo a gente capta alguma coisa. Ela também é uma forma de imortalizar um conhecimento. Então é muito interessante que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se utiliza desse processo pedagógico justamente para levar para todos nós um grande ensinamento moral, mas sem ferir qualquer que seja o nível de consciência ou qualquer que seja a pessoa. Então é muito interessante a gente relembrar esse processo. A parábola tem essa característica. Então vamos lá. Eu vou pedir a vocês agora, eu vou ler a parábola para a gente refrescar e depois a gente vai trabalhar com os seus simbolismos, com o seu texto, com o seu contexto. Então vamos lá. Ela foi narrada em Lucas, capítulos 10, versículos de 25 a 37. E ela fala o seguinte: Eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como leis? Ele, respondendo, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava, depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu que passava por aquele mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou a largo. Fez o mesmo um levita que, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia pelo caminho chegou perto dele e, quando o viu, se moveu de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho, pondo-a sobre a sua cavalgadura, levou-a a uma estalagem e teve cuidado dele. No outro dia, tirou 2 denários e deu ao estalajadeiro e lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quanto gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aquele que usou para com ele de misericórdia, disse o doutor da lei. E aí Jesus disse: Então vai e faze o mesmo. Vamos lá, gente. Então vamos seguir as nossas reflexões. Me parece que está tudo ok por aí, né? Vamos lá. O primeiro versículo que eu vou reler para vocês, que a gente vai começar a trabalhar as nossas reflexões, diz assim, o 25. Eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? É importante para aqueles que não sabem que o doutor da lei, ele equivaleria hoje, no nosso contexto social, a um bacharel de direito, até porque a forma de governo daquele povo era teocrática, girava em torno das leis de Deus, do Deus único. Então, ele era um representante, tanto um representante das leis, como também era um representante da parte religiosa daquele povo. E o Haroldo Dutra Dias, ele diz, no livro dele, um dos mais novos que a gente tem aí, e o verbo se fez parábola, no capítulo 5, precisamente, que naquele exato momento em que Jesus está proferindo essa parábola, havia uma discussão muito importante entre os doutores da lei,
que eles estavam querendo entender quem é que iria herdar a vida eterna, ou seja, quem é que, em realidade, iria ficar no mundo de regeneração. Eles não chamavam o mundo de regeneração, mas eles sabiam que no futuro haveria uma transformação e eles queriam saber quem ia ficar. Eles sabiam pelas lógicas, porque eles eram um homem inteligente, que quem ficaria seriam os homens justos. Mas aí era o problema. O que era justo para eles? Pois eles haviam permeado tantas normas dentro das leis de Deus, em realidade, dentro do Pentateuco, eles tinham inventado tantas normas de comportamentos e etc. e tal, que, na verdade, eles já não sabiam mais o que era justo e, em realidade, eles não sabiam, então, quem iriam ficar. Então, eles fizeram essa pergunta achando que Jesus iria listar para eles uma série de comportamentos que, portanto, iria dizer para eles o que era justo e não justo. E, com isso, eles iam saber quem ia herdar o mundo de regeneração ou não. Então, em realidade, eles esperavam que Jesus ditasse para eles, listassem uma série de comportamentos, e sim, em cima daqueles comportamentos, eles iam dizer, eles iriam saber identificar quem era justo ou não, e ao mesmo tempo, quem é que seria capaz de poder ingressar e permanecer no mundo de regeneração. Mas, para surpresa deles, o que Jesus faz? Jesus, no versículo 26, ele fala assim: diz-lhe então Jesus, que é o que está escrito na lei? Como leis? Interessante, porque olha só, ele pergunta, o que está escrito nas leis? E aí o doutor da lei, claro, ele era um representante, ele sabia aquilo de cor e salteado, até porque eles liam aquilo todos os dias. Ele então responde, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, que bom, faze isso e viverás. Então, Jesus não só pergunta o que está escrito, mas ali também tinha. Jesus levou aquele doutor na lei, em realidade, a um processo de reflexão, porque ele diz assim, o que você lê? O que está escrito e como leis? Ou seja, tem muita diferença de você, daquilo que está escrito e daquilo que você está interpretando. Uma coisa é aquilo que está escrito, a outra coisa é a forma com que você interpreta aquilo ali. Então, em realidade, ele não dá, imediatamente, ele não dá uma resposta para aquele doutor da lei. Ele sabia a intenção do doutor da lei quando fez aquela pergunta. Então, ele pergunta, o que está escrito? Claro que o doutor da lei sabia, mas qual a tua interpretação em relação a isso? Aí deixou o doutor da lei na mesma situação que ele estava antes, que era uma situação de dúvida. Aí o doutor da lei, tentando sair fora daquela saia justa, né, que ele foi colocado, porque em verdade ele faz uma pergunta, mas em realidade ele não tem uma resposta, o que ele faz? Ele volta para Jesus e fala assim no versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, é um mecanismo de fuga do ego, né? Disse a Jesus, e quem é meu próximo? Ora, né? Ele estava tentando ver, então, agora, já que Jesus não tinha listado para ele uma série de comportamentos para ele saber quem era justo e quem iria ficar, ele pergunta quem é o próximo, né? Achando o quê? Ao mesmo tempo ele faz essa pergunta para ele sair da saia justa e achando ao mesmo tempo que Jesus ia responder o quê para ele? Que seriam todos, a humanidade inteira. Se Jesus tivesse respondido isso para ele, ele, como era muito esperto, ele dizia, ah, tá, mas isso é a tua colocação, porque na nossa corrente religiosa, nós somos contrários a isso. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tenta sair de uma saia justa, em realidade, ele tenta também colocar Jesus numa saia justa, né? Os doutores da lei fazem isso o tempo todo, porque, em verdade, eles querem encontrar argumentos para quê? Para poder prender Jesus, dizer que ele é um revolucionário. Então, em verdade, mais uma vez, Jesus, então, ele vai sair dessa situação de uma forma muito interessante, porque quando ele pergunta, então, quem é meu próximo, ele não responde de cara que é a humanidade inteira. E aí que, então, ele vai começar a parábola em si. Ele coloca assim, Jesus prosseguindo, disse, 2 pontos, um homem baixava
baixava é o nosso termo, de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de ladrões, que logo os despojaram do que levava. Depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando meio morto. Muito bem, aí tem várias coisas, tanto texto como contexto. A gente tem que entender muitas coisas para a gente poder extrair o simbolismo e o ensinamento dessa passagem. É importante lembrar que Jerusalém era uma cidade que estava a 760 metros acima do mar. Jericó era uma cidade que estava a 250 metros acima do mar. Então, Jerusalém estava acima de Jericó. Jerusalém, a palavra significa cidade santa e representa os valores espirituais. Tanto é que lá todo era costume daquele povo, uma vez por ano, na Páscoa, o povo todo, estivesse em que lugar estivesse da Palestina, eles tinham que se deslocar em direção a Jerusalém para fazer as suas oferendas, as suas ofertas. Então a gente já começa a entender o simbolismo de Jesus. Jericó era uma cidade comercial, ou seja, ela era ao avesso de Jerusalém. E Jericó, portanto, ela vai representar as coisas materiais. Então, se Jerusalém representa os valores espirituais, os valores que nos verticalizam, Jericó ele vai representar os valores na horizontal. E é muito interessante isso, porque na nossa reflexão nós vamos ver que até nessa parábola aí, o que ele está querendo mostrar a Jesus? Que o material está sempre abaixo do espiritual. Ou seja, que a vida espiritual ela é superior acima das coisas e da vida material. Então é interessante, esse é o primeiro simbolismo de cara que Jesus quer mostrar para eles. Interessante que então baixava, mas daqui a pouco a gente vai falar. Você vê que Jesus disse que um homem baixava de Jerusalém a Jericó. Olha que interessante, baixava. Por quê? Porque Jerusalém estava acima e Jericó estava abaixo. Então, o que ele quis dizer? Que esse homem, de uma forma simbólica, ele caía de vibração. Porque é assim, toda vez que nós nos encontramos descuidados, nós ficamos suscetíveis ao mal. Isso é muito importante, a gente está focando isso, que hoje, com essa situação que nós estamos vivendo na atualidade do coronavírus, é tanta notícia que vem, que chega para a gente, que tem hora que a gente cai de vibração. Então, isso é uma reflexão muito importante para nós agora, nesse instante. Porque nessa parábola, esse homem caía em vibração, ele saía dos valores espirituais e ele ia para Jericó. Jesus estava querendo mostrar que ele caía de vibração. Tanto ele caiu de vibração que ele foi assaltado, ele foi surrado por ladrões. Muito bem, vamos prosseguir a nossa, tanto contextualizando, mas como trabalhando também com as questões simbólicas. Um homem, esse homem ele foi deixado ali seminu. Um homem naquela época, para ele ser reconhecido, para eu saber qual era a nacionalidade dele, qual era o poder socioeconômico desse homem, eu só poderia saber isso olhando para as vestes dele. Então, olha que interessante, o ferido ali na beira da estrada podia ser qualquer homem de qualquer lugar, qualquer nacionalidade. Por quê? Porque ele estava seminu. Ninguém sabia de onde ele vinha, quem ele era, se ele era judeu, se ele não era judeu, se ele era rico, se ele era pobre, ninguém sabia. Então, isso é uma outra coisa muito importante, porque ele vai estar falando quem é o meu próximo, quem é justo, quem vai herdar um mundo de regeneração. E aí a gente já vai vendo que caridade, ela precisa ser praticada sem rótulos. Sem rótulos. Vamos seguir. Muito bem. Mas talvez vocês estejam perguntando, né? Ninguém fala nada desse ladrão. Mas quem era esse ladrão? Se nós já estamos vendo que o ferido na beira da estrada é aquele que cai de vibração, o ladrão, ele pode, de uma forma simbólica, representar as nossas sombras, tudo aquilo que ainda nos deixa suscetíveis de mais influências. Ou seja, todas as nossas vicissitudes,
todo o nosso ponto fraco nos deixa suscetível do mal. Então, o ladrão não é algo que habita fora de nós, mas o ladrão é algo que está dentro de nós e pode nos assaltar de repente e nos deixar numa condição de penúria. Então, isso é uma reflexão muito importante, porque Jesus, ele não descreve, não fala nada desse ladrão. Ele apenas diz, um ladrão passou ali, ninguém sabe de nada desse ladrão, só sabe que aquele ladrão estava por ali e, naquele instante, deixou um homem muito espoliado. Vamos seguir então. Então, o ladrão, ele vai ter a representação das nossas sombras internas, de todas as nossas vicissitudes, que são elas que nos deixam passíveis das más influenciações. Aconteceu que passava pelo mesmo caminho, olha, preste atenção, passava pelo mesmo caminho um sacerdote. E quando viu, passou a largo. Ou seja, o sacerdote passou, viu o ferido, mas foi embora. Fez o mesmo um levita quando chegou, também, ele estava ali passando, ele também viu o ferido, o que ele fez? Ele foi embora. Bom, para quem não sabe, sacerdote e doutor da lei é a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Já o levita era um homem que conhecia tanto as leis quanto um sacerdote, porque ele era encarregado dos serviços secundários do templo, tais como guardas, tesoureiros, porteiros, músicos, enfim, não importa. Mas eram homens que com certeza conheciam também com profundidade as leis de Deus. Mas o que os dois representantes, ou os dois principalmente, que conhecem com profundidade as leis de Deus daquela época, o que eles fazem? Eles passam e vão embora. Mas vamos sublinhar agora, eu peço a atenção de vocês, na palavra passavam, porque a passagem diz que o sacerdote passava e o levita também passava. E eu vou pedir que vocês guardem essa passavam por ali, ok? Vamos seguir um pouco mais avante. O sacerdote que passou, ele passou, olhou e foi embora. Para aqueles que não sabem exatamente, ele passou, olhou, o homem estava nu. Dava para saber se era judeu? Não. Passou, viu? Ele pensou assim, não dá para saber se é judeu ou não. E ele foi embora. E uma outra particularidade que é importante nessa identificação, nesse olhar desse judeu, é importante chamar a atenção, é que se o sacerdote, esse sacerdote, ele passasse, fosse até lá o ferido, e ele tocasse no homem para ver se o homem estava vivo ou morto, e o homem tivesse morto, eu não sei se vocês sabem, mas naquele dia, pelo simples fato de ele ter tocado numa pessoa morta, ele se tornaria, pelos comportamentos, pelas leis deles, ele se tornaria impuro. E naquele dia, aquele sacerdote, ele não poderia trabalhar. Consequentemente, se ele não pudesse trabalhar, ele também não iria receber os seus dividendos. Então a gente já vai vendo que esse sacerdote, ele age duplamente com orgulho. Uma, por quê? Ele só ajudaria se fosse judeu. Se não fosse, ele não iria se importar, porque para ele não era próximo. Então ele age, né, com partidarismo. Então a gente já vê que ele não é um homem totalmente altruísta. E o segundo ponto é que se ele tocasse e o homem tivesse morto, ele se tornaria impuro. Naquele dia ele não poderia trabalhar e ele não iria receber a mesma quantia no final do mês. Uma outra coisa agora interessante, o levita, ele também passava por ali, mas ele fez igual o sacerdote, ele olhou, aquele homem está nu, não dá para saber se é judeu ou não, dá para saber se é judeu ou não, então eu não vou ajudar, porque lá vai que não é um judeu, pode ser até um samaritano, então eu não vou ajudar, e passou. O que esse homem mostra também? Que ele age, ele é movido novamente pelo sentimento de egoísmo, que é uma das chagas da humanidade. Então, tanto os sacerdotes quanto os levitas, quanto aquele levita que por ali passava, ele vai ter uma atitude de egoísmo. Mais grave o sacerdote, egoísta duas vezes. Primeiro porque só ajudaria se fosse judeu, e depois porque se estivesse impuro ele perderia o dinheiro daquele dia, ele não poderia trabalhar, porque ele não iria receber. Né? Ele não poderia trabalhar e, consequentemente, ele não receberia. Passavam. Não sei se vocês veem que a escritura fala que o sacerdote passava e o levita também passava. Ou seja,
ambos baixavam as suas vibrações. Eu deixei isso só agora nesse instante para falar isso para vocês, para comprovar que realmente ali eles estavam baixando de vibrações, porque o egoísmo ele baixa a nossa vibração. Já o altruísmo, a caridade, ele eleva as nossas vibrações. Então eu só deixei essa palavra mais para frente para nós conversarmos, para poder sequenciar com uma lógica, mostrar para vocês que realmente se passavam, todos os dois ele coloca passava pelo mesmo caminho, quer dizer, todos os dois vinham de Jerusalém para Jericó, então eles também baixavam as suas vibrações. E a prova cabal é que eles acabavam de agir, eles acabavam de ter uma atitude, um comportamento totalmente egoísta. Mas vamos seguir, vamos dar sequência. No versículo de número 33, olha a narrativa de Lucas. Mas um samaritano que ia de viagem pelo mesmo caminho, ou ia pelo caminho, chegou perto dele e, quando viu, se moveu de compaixão. Olha que interessante. Lucas aqui não narra, passava também. Ele coloca ia de viagem. Espera, e de viagem já muda tudo. Porque eu estar de viagem, eu tinha algum objetivo. Né? Eu não estava descendo de vibração. Eu estava indo ali com algum objetivo, que podia ser fazer uma caridade, podia ser fazer um trabalho. E tanto é verdade que nós vamos ver aí. Bom, o samaritano, para aqueles que não sabem, a questão no contexto, naquela época, os samaritanos eles eram muito mal vistos. Por que eles eram mal vistos? Porque eles eram judeus. Por que eles eram mal vistos pelos outros judeus, os judeus ortodoxos? Segundo Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, o meu é página 108, ela lá narra que a Samaria ela tinha uma posição geográfica muito estratégica e ela sofreu várias invasões em função disso. Então ela foi invadida por várias outras culturas. E numa delas, principalmente pelos assírios, ela sofreu um grande cerco e acabou sendo invadida. Ela sofreu um cerco durante um período de 3 anos e depois, então, ela foi invadida. As mulheres foram escravizadas e foram violentadas. Aí a raça passou a deixar de ser pura. Então, como eles já não eram mais judeus puros, porque eles já tinham mesclado não só geneticamente a outras raças, mas também começaram a agregar costumes dessas outras raças que invadiram, eles foram banidos da cultura judaica ortodoxa, a tal ponto que eles ficaram tão excluídos que eles tiveram que construir um templo particular, que foi ela no Monte Garazim, e os samaritanos, eles tinham o próprio templo dele para adorar o Deus, e eles só aceitavam o Pentateuco de Moisés. Portanto, os samaritanos daquela época, eles eram excluídos da sociedade, ou seja, eles eram vitimados pelo preconceito dos judeus ortodoxos. Então, existia essa briga entre eles aí. Então, nenhum judeu, se ele fizesse, um judeu ortodoxo fizesse uma viagem longa, ninguém passava pela Samaria, dava a volta por fora. Era muito mais longe, mas ninguém passava por dentro de Samaria, porque eles tinham um verdadeiro horror dos samaritanos. E justo esse que nosso Senhor Jesus Cristo vai se utilizar para ser o bom da história, né? Porque ele ia de viagem por aquele caminho e ele passou por ali e ele então, quando ele viu aquele homem, ele não se importou se aquele homem era um judeu, se aquele homem era um gentio, fosse quem fosse, o que ele fez? Ele parou, ele agiu de compaixão. O que é compaixão? É sentir-se como se estivesse dentro do outro. É muito diferente, gente, de dó, de pena. Que na dó, na pena, a gente sente o outro inferior a nós. Mas na compaixão, não. A gente sente dentro de nós a dor daquele que está passando por um momento difícil. É diferente de pena e dó, que na verdade, quando a gente sente pena e dó de alguém, equivale a dizer que, coitadinho dessa pessoa, ela está tão inferior, né, que é por isso que ela está passando. Quer dizer, e a gente inferioriza sem querer a outra pessoa. A pena e a dó são sentimentos diferentes de compaixão. Na compaixão eu tenho uma misericórdia, um sentimento profundo
pela dor do outro. O outro está dentro de mim, eu sinto aquela dor do outro em mim, dentro de mim. Vamos parar, vamos continuar. Aqui, na continuação, né, no versículo de número 34, o Lucas continua assim. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem e teve cuidado dele. É interessante, aqui não está explícito, porém a gente fazendo uma reflexão, é claro, ele tinha um objetivo, é claro, ele tinha um cavalo, ele tinha algum instrumento, ele tinha alguma coisa. Isso também quero que vocês guardem para algum momento, daqui a algum momento. Por quê? Ele estava sobre um animal, isso a gente sabe. Porque depois ele coloca o ferido em cima do animal. Mas vamos lá. Ele encontra o ferido, o que ele faz? Inicialmente, ele ata as feridas dele. O que simbolicamente quer dizer atar uma ferida? Cessar, né? Atar uma ferida, precisamente, né? Ele cessa os sofrimentos daquela pessoa. E a gente fica pensando, como é que eu vou cessar o sofrimento de alguém? Quando eu estou no mesmo caminho e eu encontro uma pessoa em sofrimento, como eu posso cessar o sofrimento dessa pessoa? A gente cessa o sofrimento dessa pessoa acendendo nessa pessoa a sua esperança. Mas aqui, esse samaritano, ele acende a esperança dessa pessoa, quero que vocês se detenham isso, nessa questão aqui, não como um salvador, porque um salvador, a personalidade salvadora, é alguém que carrega outras nas costas. Não, ele cessa a ferida, ele acende a esperança dessa pessoa como um libertador. Que é a diferença de salvador para libertador? Libertador é alguém que nos abre a porta e nos mostra um caminho. E fala, tá aí, agora você pode andar. Porque eu acendi a tua esperança, você tem força, aí está o caminho, vai. O Salvador não, ele quer carregar a gente nas costas. É muito diferente. Então, ele ata a ferida, e atar essa ferida significa cessar essa dor, e só podemos cessar essa dor renovando, acendendo a esperança dentro do coração daquela pessoa que está em sofrimento. Mas ele não ata só a ferida. Ele coloca azeite e coloca vinho. Isso também é um simbolismo. O azeite, nós sabemos, azeite ou óleo, depende da escritura, depende de onde a gente está lendo, de como foi a tradução. A gente sabe que um azeite ou um óleo, principalmente naquela época, servia tanto para alimentar quanto para lubrificar como combustível. Servia para tudo isso. Então, o azeite serve para nos alimentar o nosso corpo físico, serve para lubrificar uma engrenagem, uma porta, uma fechadura, mas serve também como um combustível, ou seja, para acender uma luz. Naquela época era muito comum eles usarem candeias, né, para acender, para iluminar um ambiente. E aí a gente fica pensando, o que é que nos alimenta interiormente? O que é que acende luz na nossa vida? E a gente sabe que o que faz isso é a nossa fé. A nossa fé que nos coloca em comunhão com o nosso Pai. É ela que nos ilumina, que nos mostra que nós somos muito mais do que essa matéria. Porque a fé, ela tem o poder de nos levar, de nos transportar para o atemporal. E com isso a gente ganha uma amplitude, uma profundidade da nossa real vida, que é a vida espiritual, e naquele instante a gente também melhor compreende a Deus e sente Deus dentro de nós. Então, naquele instante é exatamente isso que aquele samaritano está fazendo. Ele está com a esperança acendendo dentro daquele homem a fé que naquele instante estava quase que se apagando naquele coração. Mas ele coloca também vinho. Não sei se alguns sabem, mas o vinho é também uma substância antisséptica. Ela também serve para limpar uma ferida, para limpar uma superfície contaminada. E também, consequentemente, se ela vai limpar um ferimento, ela vai ajudar a
fazer o quê? A cicatrizar esse ferimento. E simbolicamente, o que é que poderia nos limpar, ajudar a nos limpar, a limpar a nossa alma e a cicatrizar as feridas que nós carregamos ao longo da nossa existência? É a verdade. Tanto é que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Equivaleria a dizer: a verdade vai te ajudar a se limpar dos teus vícios, cicatrizar as tuas feridas e a te retirar dos ciclos reencarnatórios de dor. Então vamos seguir, gente. E ele coloca lá que depois que ele faz tudo isso no ferido, o que ele faz? Ele pega o ferido e coloca em cima da cavalgadura. Portanto, ele estava com o animal. Naquele instante, a lição que ele deixa ali para a gente é uma lição do altruísmo. Por quê? Porque ele cede o lugar dele, ele estava em cima do cavalo, ele cede o lugar dele para colocar o quê? Um homem que está ferido, que não tem condições de se deslocar. Então, a lição que ele dá para a gente é a lição do altruísmo, é a lição do desapego. Então, a gente precisa se deter que a caridade envolve tudo isso, envolve a gente ceder o nosso lugar. E até que ponto a gente está podendo ceder o nosso lugar? Até que ponto a gente se despoja tanto de si mesmo a ponto de permitir que a luz do Cristo brilhe dentro de nós e resplandeça por nós? Também é uma reflexão que nós podemos fazer. Logo em seguida, então, ele leva o ferido, nessa cavalgadura, até uma hospedagem, uma estalagem, como ele coloca, que é um abrigo temporário. E o que pode significar algo que é temporário? Pode significar, a lição que pode deixar para nós é a lição do acompanhamento. Isso é muito importante a gente começar a rever isso, que às vezes a gente atende uma pessoa na casa espírita, a gente dá o consolo, a gente acende a chama da esperança, a gente reaviva a fé dentro daquela pessoa, mas depois a gente deixa a pessoa para lá. E é muito importante a gente acompanhar aquele que a gente está socorrendo. Por quê? Porque dizer a verdade, iluminar a pessoa de verdade, não é suficiente. Ela precisa agora pegar aquela verdade e introjetar dentro dela. E aquela pessoa que está tendo contato de primeira mão com uma verdade, ela vai ter dificuldade de vivenciar. Então é preciso a gente acompanhar, porque aquela pessoa, ela ora vai estar lá em cima, ora ela vai estar lá embaixo, ela vai estar titubeante ainda, ela vai entender os novos conceitos, ela vai entender as verdades que estão entrando na vida dela, mas ela vai ter dificuldade de pôr essas verdades em prática no dia a dia. Então é por isso que ele ali, a lição que ele deixa para a gente é primordial o acompanhamento. Não basta simplesmente dar subsídio para as feridas, é preciso, acima de tudo, acompanhar essa pessoa nesse processo, porque ele vai ter dificuldade, com certeza, a se adaptar aos novos conceitos, aos novos conceitos de verdade na vida dele. Então, é a lição do acompanhar. É de suma importância acompanharmos por um período aquela pessoa até ela ver realmente que a porta está aberta, ela pode seguir, ela tem condições de seguir. Né? Então, é a lição do acompanhamento. E o que ele faz? Ele dá 2 denários para o dono da hospedaria, para o estalajadeiro. O valor de 2 denários, naquela época, correspondia a um dia de trabalho. Mas é interessante que ele dá 2 moedas, não vamos nos deter a 2 dias de trabalho, mas sim a 2, a dualidade. Nós temos que entender que 2 aqui significa discernimento. Foi a partir do momento que a gente ganhou a consciência, a gente ganhou a capacidade também de discernir. E a gente, inicialmente, a nossa consciência, ela se opera ou ela se processa pelo contraste, pelos opostos. Então, o que ele quer mostrar ali é que naquele instante, ele abre a consciência, ele dá luz para que a pessoa tenha consciência de outras verdades. Ele esclarece a pessoa de forma tal que a pessoa se transforma numa pessoa, naquele instante, mais lúcida para entender as leis de Deus, as suas verdades, que estão todas escritas na sua consciência.
Então, eu gostaria que vocês entendessem que ali esse dois, essa dualidade, ela diz respeito ao discernimento, ele desperta a consciência daquele homem. Então, as duas moedas, elas vão representar, por conseguinte, já que ele despertou a consciência daquela pessoa, vai simbolizar o amor e a sabedoria na nossa vida, que são as duas asas que nós precisamos para alçar os voos e nos libertarmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Mas para nós termos amor e sabedoria, nós precisamos estar com a nossa consciência desperta. Então, precisamos discernir as coisas de uma forma vertical e com isso, então, nós poderíamos adquirir o amor e a sabedoria e nos libertarmos, por conseguinte, dos ciclos reencarnatórios de dor. Bom, implicitamente, os talajadeiros samaritanos se conheciam. Vocês sabem por quê? Porque ele disse assim, ele deu os 2 denários e disse, se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu te pago. Então é claro que ele se conhecia, porque ninguém dá crédito a quem não conhece. E mais interessante ainda, que esse samaritano com certeza era um homem de valor, porque ninguém vai dar crédito a quem desconfia ou a quem não tem valor. Então, uma outra coisa que a gente precisa ver é que o samaritano, ele é um homem de valor, é um homem de confiança, é um homem que tem valores, que são valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Ou seja, mais algumas virtudes que nós precisamos adquirir para verdadeiramente praticarmos a caridade e também podermos merecer ingressar no mundo de regeneração. Porque todo esse bate-papo em função dessa parábola vai girar em torno de quem é que vai ficar no mundo de regeneração. Então a gente vai vendo que para nós ingressarmos, nós vamos precisar ter valores que a traça e o ferrugem não corrompem, que é a confiança, é a fidelidade, é o altruísmo, que é aquele ceder o lugar, é a compaixão, é todo aquele envolvimento para com o próximo. Vamos seguir então. Bom, eu falei para vocês agora que finalmente, para lembrar que esse homem estava em cima de um cavalo. Quando esse homem desce do cavalo, que eu deixei isso agora para o final, ele mostra uma outra lição muito importante. Quando ele desce desse animal, cavalo, jumento, seja o que for, ele mostra para a gente, ele deixa uma lição muito importante, que para amar requer tempo. Por quê? Porque ele para tudo que ele estava fazendo. Ele desce, ele interrompe a viagem dele, porque ele não estava ali passando, ele estava de viagem, ele tinha uma finalidade. Ele interrompe os seus afazeres, a sua vida pessoal, para se dedicar ao próximo. Então, amar requer tempo, amar requer desapegar-se de si mesmo, de achar que as suas ocupações são superior às ocupações das outras pessoas. Que a nossa vida é superior à vida de uma outra pessoa. Porque perante Deus, todos nós temos o mesmo valor. Deus se ocupa de todos nós, do grande e do pequeno. Então ele mostra uma outra lição para a gente, que é a lei do amor, de deixarmos de sermos tão orgulhosos, de deixarmos de achar que nós somos superiores aos outros. Não, nós somos irmãos uns dos outros. E para nós nos sentirmos irmãos verdadeiramente uns dos outros, nós precisamos nos despojar do orgulho e do egoísmo. Bom, chegando já, gente, no finalmente, porque a gente ainda tem a nossa prece final, eu vou agora deixar mais uma reflexão dessa parábola do bom samaritano para a gente. Quem é o meu próximo? Ou seja, quem está esperando o meu amor e a minha caridade? É uma outra reflexão. Quem está esperando o meu amor e a minha caridade? Em outras palavras, quem eu, na vida de relação, preciso aprender a perdoar, aprender a compreender, aprender a ter paciência, aprender a ter a misericórdia? Em outras palavras, representa isso. Então, que nós possamos aqui, essa noite, em meio a essas reflexões todas que nós abrimos, levar essa última,
Quem é que está esperando o meu amor e a minha caridade? E por que eu tão orgulhosamente estou me negando a amar, se Deus, que é Pai de misericórdia, ama todos nós, sendo bons ou sendo ruins? Quem somos nós para julgarmos? Então, gente, é hora de renovar, é hora de repensar. O planeta de regeneração, a cada dia que passa, ele está mais próximo. E o que nós temos feito da caridade que nós estamos fazendo? Quem é meu próximo? Quem está esperando o meu amor, a minha caridade? É hora da gente arregaçar nossas mangas e começarmos a amar. Porque para ficar, para ingressar nesse planeta de regeneração, para a gente ter o nosso passaporte carimbado, nós precisaremos amar uns aos outros. Então, meus amigos, muito obrigada mais uma vez pela paciência de me ouvirem, pelo convite. E agora eu que faço um convite a vocês novamente, que nós possamos nos unir em prece em prol ao nosso planeta, em prol de nós mesmos, diante de todas essas reflexões que eu também fiz junto com vocês. Porque eu também tenho que botar minha barba de molho como todo mundo. Muito obrigada e vamos à nossa prece. Senhor Deus, gratidão, Senhor. Gratidão pela reencarnação, gratidão pelas provas e expiações. Gratidão, Senhor, pela alma difícil que convive conosco, pela alma difícil que passa pela nossa vida, nos cobrando uma boa conduta, nos cobrando misericórdia, retidão, fé, esperança, amor, abnegação. Obrigada, Senhor, pelos amigos que temos, mas obrigada essencialmente por aqueles que ainda não gostam de nós. Que nós possamos fazer por onde, Senhor, eles um dia gostarem, eles um dia descobrirem a força do amor dentro deles. Que sejamos nós, Senhor, os verdadeiros trabalhadores, porque muito será cobrado a quem muito foi dado, Senhor. E muito nos foi dado com a doutrina dos Espíritos. Que possamos fazer jus a ela, Senhor. Que possamos ter bastante coragem, não para vencer o mundo, mas para vencer essencialmente a nós mesmos. Para vencer essencialmente o nosso orgulho e o egoísmo, que tem sido a nossa trave, que tem sido o nosso empecilho para darmos saltos maiores na evolução. Que possamos, acima de tudo, usarmos os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus há mais de 2000 anos, que nós possamos utilizá-lo, Senhor, para verticalizar os nossos sentimentos na direção do amor e da fraternidade universal. Que a nossa fé, que a nossa mudança e a nossa prece, Senhor, possa contribuir vibratoriamente para a mudança desse planeta e, ao mesmo tempo, para encorajar aqueles que se encontram na retaguarda. Eterna gratidão, Senhor. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite.